Algo explodiu em Teherã. Não foi um edifício, não foi uma base, nem mesmo um depósito de armamentos. O que foi destruído era muito mais perigoso para o Irã do que qualquer uma dessas coisas. E os militares iranianos sabem disso. Era possível perceber pelo silêncio que se seguiu. Nenhuma conferência de imprensa, nenhum discurso inflamado na televisão estatal, nenhuma ameaça de retaliação gritada de trás de um pódio, apenas silêncio. Porque quando se perde algo assim, não se alardeiam conquistas, não se reconhece publicamente. Começa-se, em silêncio, a calcular quanto tempo levará até que as pessoas ao redor percebam que o império está nu. Então, o que exatamente explodiu? Acompanhe, porque ao final disso tudo, você vai entender por que esse único momento pode ter alterado fundamentalmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E por que os militares iranianos, com todos os seus mísseis e fanfarronices, agora estão sobre uma fundação que foi silenciosamente escavada por baixo. Para entender o que foi perdido, é preciso primeiro entender o que o Irã realmente tinha e por que o mundo o levava a sério. Durante anos, o Irã construiu sua estratégia militar em torno de uma ideia central: a guerra assimétrica. Se você não pode igualar seu inimigo tanque por tanque, navio por navio, jato por jato, você torna o campo de batalha tão imprevisível, tão caótico e tão caro, que seu inimigo simplesmente não quer jogar esse jogo. É uma estratégia inteligente, na verdade. O Irã olhou para o que aconteceu com o Iraque e tirou a lição certa. Não enfrente os Estados Unidos em linha reta. Lute nas sombras, lute por meio de grupos intermediários. Lute com drones, minas e foguetes lançados de lugares onde não é preciso assinar o próprio nome. E no centro dessa estratégia estava algo que os iranianos levaram décadas e bilhões de dólares para construir: sua rede de comando, controle e comunicação. Os militares chamam isso de C3. É o sistema nervoso de um exército. É o que permite que um general em Teherã diga a um comandante aliado no Iêmen o que atacar e quando. É o canal criptografado que transmite coordenadas de mísseis de uma antena parabólica nas montanhas para uma equipe de lançamento no deserto. É o radar de alerta antecipado que avisa os sistemas de defesa aérea iranianos que algo está se aproximando antes que seja tarde demais para reagir. Sem essa rede, os militares iranianos não desaparecem, mas se tornam algo muito diferente. Tornam-se uma coleção de partes isoladas que não conseguem se comunicar, não conseguem se coordenar e não conseguem responder a ameaças de forma unificada. Tornam-se, nos termos mais diretos possíveis, um exército que não sabe o que as próprias mãos estão fazendo. Imagine essa rede como um edifício, alto, reforçado, distribuído por múltiplos locais para sobreviver exatamente ao tipo de ataque que sempre estava por vir. Os iranianos não eram ingênuos. Sabiam que o que tinham era um alvo. Por isso, enterraram partes dela no subsolo. Duplicaram sistemas. Treinaram operadores redundantes. Mas eis o que não previram. Não previram um ataque tão preciso, tão cuidadosamente planejado e executado, no momento exato que não apenas danificou o edifício. Arrancou a fundação. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu. Forças americanas, trabalhando com informações de inteligência acumuladas ao longo de meses, possivelmente anos, executaram um ataque de precisão contra uma série de alvos críticos da infraestrutura militar iraniana. Não foram golpes aleatórios, não foi um espetáculo de choque e pavor projetado para a televisão. Foi cirúrgico, deliberado. Cada alvo escolhido não porque fosse dramático, mas porque era estrutural. Pense em uma teia de aranha. Você pode rasgar uma seção e a teia ainda se sustenta. Mas se você encontrar os pontos de ancoragem, os lugares específicos onde toda a estrutura está conectada, e removê-los, tudo desmorona para dentro. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os alvos incluíam nós, centrais da rede integrada de defesa aérea iraniana, as instalações de radar que alimentam dados para o sistema, os retransmissores de comunicação que permitem que diferentes ramos dos militares operem de forma coordenada e de forma crítica elementos da infraestrutura de comando usada pelos guardas revolucionários islâmicos. O IRGC, que não é apenas a força militar de elite do Irã,
mas a organização primária responsável pelo programa de mísseis do país, pelas capacidades de guerra com drones e pela rede de grupos aliados em toda a região. Agora, aqui é onde as coisas ficam tecnicamente interessantes. Ataques de precisão modernos nem sempre significam um míssil, um edifício, feito. Os Estados Unidos passaram décadas desenvolvendo algo chamado de direcionamento baseado em efeitos. A ideia é simples na teoria e brutalmente complexa na prática. Em vez de perguntar o que podemos destruir, você pergunta qual efeito queremos produzir, e então trabalha de trás para frente para descobrir exatamente quais alvos, atingidos em qual sequência, produzirão esse efeito com o menor impacto colateral possível. O efeito que os Estados Unidos queriam aqui não era escombros. Escombros são baratos de reconstruir. O efeito era confusão, desconexão, o corte dos fios que permitem ao Irã funcionar como uma potência militar coordenada. E com base em tudo o que sabemos sobre o que se seguiu, o silêncio, a ausência de qualquer resposta militar iraniana coerente, a agitação nos bastidores, funcionou. Aqui está a pergunta que você já deve estar fazendo. O Irã tem defesas aéreas. Tem o sistema S-300, fornecido pelos russos. Desenvolveu suas próprias plataformas domésticas de defesa antimíssil. Estava se preparando para exatamente esse cenário há anos. Então, como isso aconteceu? A resposta curta é a mesma razão pela qual você não consegue defender uma casa contra um ladrão que já conhece a planta baixa, sabe quais janelas não trancam e esperou até você estar dormindo. A resposta mais longa é mais interessante. A rede de defesa aérea do Irã é um sistema em camadas. Diferentes radares cobrindo diferentes faixas de altitude, mísseis terra-ar em vários alcances, instalações de alerta antecipado em terrenos elevados. No papel, parece formidável, mas todo o sistema de defesa em camadas tem a mesma vulnerabilidade fundamental. Ele depende da comunicação entre as camadas. O radar de longo alcance precisa falar com a bateria de mísseis. A bateria de mísseis precisa receber dados de mira. O centro de comando precisa dar a autorização para disparar. Remova os elos de comunicação e você não tem mais uma defesa em camadas. Você tem uma coleção de equipamentos caros, sentados no escuro, incapazes de responder a qualquer coisa. Antes do ataque, ativos de guerra eletrônica americanos, o tipo de sistema que nunca se vê, mas que opera constantemente sobre espaços aéreos contestados, já estavam mapeando as frequências, os links de dados e os padrões de temporização das comunicações de defesa aérea do Irã. Isso se chama inteligência sobre a ordem eletrônica de batalha. E é incrivelmente valioso. Não diz apenas onde fica o radar, diz como o radar se comunica com todo o resto. Os planejadores do ataque usam isso para sequenciar o golpe em uma ordem específica. Primeiro, suprime-se os nós de comunicação. Interfere-se nas frequências que permitem a coordenação do sistema. Então, quando os componentes individuais estão isolados e essencialmente cegos, atinge-se os alvos físicos. Os operadores iranianos sentados em seus painéis teriam visto suas telas escurecerem, não porque a ameaça desapareceu, mas porque o fluxo de dados foi cortado. No momento em que alguém pudesse tentar manualmente retransmitir informações por canais de backup, as aeronaves já tinham partido. Há outra camada nisso que não recebe atenção suficiente. Os Estados Unidos estavam operando bombardeiros furtivos B-2 a partir de Diego Garcia, uma base remota em ilha no Oceano Índico. Essas aeronaves são extraordinárias, não apenas por suas características furtivas, mas pela sua capacidade de carga. Um único B-2 pode carregar 18 toneladas de munições guiadas por precisão. A bomba perfurante de grande porte GBU-57, o destruidor de bunkers, foi especificamente projetada para atravessar concreto reforçado e detonar no subsolo. Alguns dos elementos mais críticos da rede C-3 do Irã foram endurecidos no subsolo exatamente porque os planejadores sabiam que eram alvos. Foram construídos para sobreviver a ataques convencionais. Não foram construídos para sobreviver a uma GBU-57 entregue por uma plataforma que o radar mal consegue detectar. Agora, vamos à conversa real.
porque é fácil descrever o que foi destruído. A pergunta mais difícil e mais importante é: o que o Irã perde funcionalmente como resultado? A primeira e mais imediata perda é a consciência situacional. Os comandantes militares iranianos estão operando agora com feeds de inteligência degradados ou cortados. Eles não têm a mesma visão do que acontece em seu próprio espaço aéreo, ao longo de seus próprios litorais, ou em toda a região que tinham alguns dias atrás. Isso não é um inconveniente menor? É como tentar dirigir um carro à noite sem faróis e com o velocímetro quebrado. A segunda perda é a coordenação de forças. A rede regional de aliados do IRGC, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e na Síria, não recebe apenas orientação política geral de Teherã. Eles recebem tarefas operacionais, instruções específicas, equipamentos, financiamento transferido por canais específicos. Esses canais passam pela mesma infraestrutura que acabou de ser atingida. Esses grupos vão parar de operar? Não. Eles têm suas próprias capacidades e motivações, mas a capacidade de Teherã de coordená-los como um instrumento unificado de pressão, de dizer que queremos ação simultânea no Líbano, no Iêmen e no Iraque ao mesmo tempo para criar pressão máxima sobre um alvo específico, essa capacidade está significativamente degradada. E a terceira perda, que pode ser a mais significativa de todas, é psicológica. A dissuasão do Irã sempre se baseou em uma percepção de resiliência. A mensagem para a região e para Washington foi consistente por décadas. Sim, somos menores e menos equipados. Mas somos inteligentes, somos resilientes, estamos profundamente enraizados. E atacar nos custará mais do que você está disposto a pagar. Essa mensagem funciona apenas enquanto é crível. Quando sua infraestrutura mais protegida, mais crítica e mais cuidadosamente guardada é removida em uma única noite, e você não conseguiu impedir, não viu chegar e não conseguiu responder em tempo real, a credibilidade dessa mensagem de dissuasão sofre um golpe do qual é muito, muito difícil se recuperar. Inimigos olham para isso e recalculam. Aliados olham para isso e recalculam. Até seus próprios comandantes militares olham para isso e recalculam. Dê um passo atrás por um momento e observe o quadro mais amplo. Esse ataque não aconteceu no vácuo. Faz parte de uma conversa estratégica muito mais longa que vem se desenrolando há décadas. O Irã expandiu sua influência regional de forma sistemática, por meio de forças aliadas, de seu programa de mísseis, pela acumulação lenta de influência no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen. Por muito tempo, o entendimento implícito era que Teherã operava sob um teto protetor. Avance demais e haverá consequências. Mas as consequências seriam proporcionais, limitadas e sobrevivíveis. O que mudou? Várias coisas convergiram. Drones iranianos começaram a aparecer em campos de batalha na Ucrânia, fornecidos à Rússia. Ataques apoiados pelo Irã contra forças americanas na região aumentaram em frequência. E as capacidades de mísseis e drones que o Irã havia passado décadas desenvolvendo atingiram um nível de sofisticação que começou a parecer uma ameaça estratégica genuína, e não apenas um incômodo. Em determinado momento, Washington decidiu que o teto precisava cair. E quando os Estados Unidos decidem enviar esse tipo de mensagem, fazem isso em uma linguagem que não requer tradução: precisão, escala e silêncio. Não uma declaração pública, não um ultimato entregue por canais diplomáticos, apenas a remoção silenciosa de algo que você passou anos construindo e acreditava estar seguro. A mensagem não é que te atacamos. A mensagem é que podemos alcançar qualquer coisa. Essa distinção importa enormemente na forma como a dissuasão realmente opera. Não se trata do ataque individual. Trata-se de atualizar o modelo mental de todo planejador militar na região sobre o que está e o que não está protegido, sobre o que está e o que não está ao alcance, sobre o que as linhas vermelhas americanas realmente significam quando são aplicadas. Então, o que acontece agora? O Irã tem algumas opções. Nenhuma delas é boa. A primeira é a escalada. Lançar os mísseis balísticos, ativar a rede de aliados, tornar o custo desse ataque tão doloroso
que Washington pense duas vezes na próxima vez. O problema com essa opção é que é exatamente aquilo para o que os planejadores militares americanos se prepararam e provavelmente resultaria em um ataque subsequente que completaria o serviço. A segunda opção é a contenção. Absorver o golpe silenciosamente, começar a reconstruir a infraestrutura danificada, evitar novas provocações enquanto publicamente afirma que os danos foram mínimos e que o inimigo não alcançou nada. É a opção que preserva mais espaço estratégico, mas exige uma enorme quantidade de gestão política interna. Os linha dura iranianos não gostam de admissões de vulnerabilidade. A terceira opção, e é essa que tira o sono dos analistas, é uma resposta assimétrica calculada, projetada para ser dolorosa o suficiente para importar, mas ambígua o suficiente para dificultar a atribuição. Um ataque cibernético contra a infraestrutura crítica, uma operação de aliado disfarçada de ação independente, um incidente marítimo no Estreito de Hormuz apresentado como acidente. O Irã usou esse manual antes. O ataque às instalações de petróleo da Saudi Aramco foi sofisticado, eficaz e tecnicamente negável. A capacidade de travar esse tipo de campanha invisível e de alto impacto é parte do que torna o Irã um problema estratégico sério, mesmo em estado degradado. Mas eis a questão: mesmo essa opção é mais difícil agora, porque os ativos que o Irã usa para coordenar esse tipo de operação, os nós de comando, as comunicações seguras, a infraestrutura logística, são exatamente o que acabou de ser atingido. Ainda se consegue desferir um soco quando se está machucado, mas não se consegue desferir uma combinação coordenada. É aqui que tudo isso converge. O poder militar moderno não é apenas sobre ter armas, é sobre ter um sistema conectado, coordenado e inteligente que transforma capacidades individuais em algo maior do que a soma das partes. O Irã passou décadas construindo esse sistema, gastou bilhões de dólares, anos de esforço e enorme engenhosidade técnica construindo uma infraestrutura militar projetada para sobreviver, se adaptar e ameaçar. E em uma única noite, o tecido conjuntivo desse sistema foi cortado. As armas não desapareceram. Os mísseis ainda estão nos silos. Os drones ainda estão nos hangares. As forças aliadas ainda estão no campo. Mas o cérebro que as coordena, o sistema nervoso que diz à mão esquerda o que a mão direita está fazendo, está danificado. E danos a isso são danos que se sentem em cada operação, cada decisão, cada resposta a partir desse momento em diante. Há uma lição nisto que vai além do Irã e além deste momento específico. A coisa mais poderosa que se pode fazer a um adversário nem sempre é a mais visível. Nem sempre é a explosão que vai para as primeiras páginas. Às vezes, o golpe mais decisivo é aquele que remove a capacidade de entender o que está acontecendo e de responder a isso de forma coerente. Os Estados Unidos não destruíram apenas um alvo em Teherã. Destruíram algo que não pode ser reconstruído rapidamente, não pode ser substituído a baixo custo, e não pode ser escondido das pessoas de quem o governo iraniano depende para se manter no poder. E no silêncio que se segue a um ataque desse tipo, na ausência de discursos, na ausência de retaliação imediata, na ausência de qualquer resposta coerente, é possível ouvir exatamente quão significativo ele foi. Porque silêncio, nessa linguagem, significa apenas uma coisa. Significa que eles sabem,